Professor é condenado a pagar mais de 46 milhões de dólares após aluno ficar tetraplégico. Então fica aqui comigo para saber mais sobre isso. Bom, o que aconteceu? De acordo com o BJJ, em novembro de 2018, o Jack Greener, de 23 anos, ele era um aluno faixa branca da Academia Del Mar Jiu-Jitsu Club de Del Mar, Califórnia. Ele estava rolando com o Francisco Iturralde, faixa preta 2 graus, de 30 anos, conhecido também como Sinistro. O Jack estava de 4 apoios e o professor fez aquela ida para as costas famosa do Léo Vieira. Porém, o peso todo ficou no pescoço do aluno, esmagando as suas vértebras cervicais, deixando-o totalmente paralisado em todas as suas extremidades. Se liga só no vídeo. O principal advogado do julgamento disse que, no julgamento, o senhor Iturralde testemunhou que sabia que suas obrigações eram ser seguras e minimizar o risco para o seu aluno faixa branca, Jack Greener, e que ele falhou ao tentar um movimento perigoso sem qualquer controle sobre o seu aluno ou sobre si mesmo. Seus advogados disseram que o Jack passou por várias cirurgias e ficou meses hospitalizado. Agora tetraplégico, o Greener buscou indenização por despesas médicas, perda de rendimento e sofrimento emocional. Os jurados decidiram ao seu favor e ele recebeu mais de 46 milhões de dólares. O Rener Gracie foi chamado para depor como perito e eu vou ler aqui para vocês o post que ele fez. Júri de San Diego declara 46 milhões de dólares para aluno de jiu-jitsu que está paralisado depois de lesão devastante na aula. Um instrutor prendeu o pescoço de um aluno com todo o seu peso corporal durante uma aula inicial de jiu-jitsu na Califórnia. Divulgação completa. Fui chamado para testemunhar como perito neste caso. Postarei uma resposta completa em um vídeo no futuro, mas essas são as primeiras ideias que gostaria de compartilhar publicamente. Este caso foi uma tragédia em todos os sentidos. O faixa branca de 23 anos, Jack Greener, estava lutando em uma escola de jiu-jitsu em San Diego quando o instrutor faixa preta fez uma técnica que colocou todo o seu peso corporal no pescoço de Greener, fazendo-o cair instantaneamente e perder todas as funções de seus membros. O jiu-jitsu é incrivelmente eficaz, mas também pode ser incrivelmente perigoso se não forem tomadas precauções para reduzir a probabilidade de lesões, especialmente para iniciantes. O jiu-jitsu foi projetado para fortalecer os fracos contra os fortes. Como proprietários e instrutores de escolas de jiu-jitsu, temos a responsabilidade de criar um caminho de aprendizagem que seja seguro e estruturado, para que cada aluno possa aprender a arte e ganhar confiança desde o primeiro dia, sem risco de lesões catastróficas evitáveis. Jack, um aspirante a instrutor de surf, nunca recuperará a função total de seus membros, mas tenho esperança de que essa decisão alivie o fardo que ele e sua família enfrentarão pelo resto de suas vidas. Também espero que este caso sirva como um lembrete muito necessário para toda a indústria da enorme responsabilidade que assumimos toda vez que um novo aluno confia em nós para guiá-lo em sua jornada no jiu-jitsu. Na Gracie University, a segurança de nossos alunos sempre será nossa principal prioridade e sempre será uma das principais razões pelas quais fazemos as coisas da maneira que fazemos. Porém, após ser divulgado o vídeo do acidente, uma grande parte da comunidade do jiu-jitsu está ficando contra o René. Alguns relataram que ele ganhou 3 mil dólares por hora pelo testemunho e estão o acusando de distorcer a verdade do acidente em prol do lucro. Vou ler aqui para vocês alguns comentários e posts. O Felipe Andrew comentou: "Você sabe o que é triste? Ver um Gracie contra o jiu-jitsu." O Tom DeBlass postou o vídeo do acidente em suas redes sociais e comentou assim: "Atenção, editado, acabei de ver uma foto dele sorrindo e em pé, então ele está recuperado. Eu acho que isso é importante para todos verem. Este é o caso em que o aluno ferido ficou paralisado, não tenho certeza se ele ainda está.
Ele recebeu 46 milhões de dólares. Este instrutor que fez isso estava sendo crucificado, sendo chamado de incompetente, descuidado, dentre outras coisas. O que está sendo dito é que ele cravou um faixa branca de cabeça de forma maliciosa. Algumas coisas. Aparentemente, esse garoto também disputou o PAN em 2018 ou 2019, porque todo mundo está agindo como se ele estivesse fazendo uma aula experimental. Ainda assim, um acidente trágico, horrível. Minha pergunta é, onde ele cravou a cabeça dele? Meu coração se parte pelo aluno ferido. No entanto, meu coração também se parte pelo professor. Depois de ver como isso aconteceu, não tenho certeza se permitirei mais visitantes na minha academia. Na verdade, eu realmente preciso sentar com meus alunos, trabalhadores e advogados para falar sobre isso. Isso é trágico por toda parte. Deus abençoe o aluno e espero que ele se recupere totalmente. No entanto, este foi um trágico acidente. Isso não foi feito de forma maliciosa. Na verdade, se o professor fosse malicioso, ele teria dilacerado uma finalização ou levantado e dado um batistaca nele. Isso não é bom para esse professor ser dilacerado do jeito que ele está. Aí uma galera tá comentando no post do Tom DeBlass que isso foi um acidente. O Kit Dale comentou, ele apenas tentou fazer a ida para as costas do velho Léo Vieira, apenas uma versão desleixada que resultou em danos acidentais. Já vi 100 vezes pior de pessoas querendo causar danos. Isso me parece acidental. O Vitor Doria comentou dizendo que concorda com o Tom. O Justin Flores comentou que ele também foi oferecido e convidado para ser uma testemunha especialista para a acusação, mas ele recusou. O Chris Weidman também falou que foi acidente. E aí, o Tom fez outro post falando assim, o instrutor que foi massacrado, Sinistro, era muito respeitado. Infelizmente, o mundo se voltou contra ele antes de ver o vídeo. Não consigo imaginar o que você deve ter sentido, e marcou o Sinistro. Você não está sozinho agora e sua reputação não está arruinada, irmão. Ao aluno ferido, que Deus o ajude a se recuperar totalmente. Meu coração se parte sabendo que você teve que passar por essa lesão. E na foto diz assim, primeiro, que Deus abençoe o aluno machucado. Graças a Deus ele está se recuperando. Agora, eu sempre gostei do René. Eu até o apoiei. No entanto, para ele testemunhar contra este professor e fazer parecer que era malicioso, me deixa doente. Nem todo mundo nessa arte marcial tem múltiplas fontes de renda como você e eu, René. A academia deles é como eles comem. Suas palavras fizeram este professor parecer terrível. Bem, para quem está lendo isso, eu respondo pelo professor. Isso foi um erro honesto. Além do mais, não era o primeiro dia desse aluno na academia como no artigo pareceu. Ele era experiente. Aí ele falou que está disposto a fazer uma live com o René no Instagram para eles debaterem sobre esse assunto. Ele então falou que este vai ser o último post dele sobre esse assunto, a não ser que o René aceite fazer a live ou o assunto volte. Então, ele está disposto a testemunhar a favor do professor porque foi um erro honesto. O Mo, que é o organizador da DCC, comentou no post do Tom DeBlass falando assim, René recebe $3 mil por hora para testemunhar e diz que isso foi feito com intenção maliciosa ao promover sua própria escola. Esse esporte nunca para de me surpreender. O Dracolino também comentou dizendo, você disse tudo. Após o vídeo, ficou claro que as pessoas tentaram lucrar com isso. Graças a Deus, o garoto está melhorando. Isso é o mais importante. Mas o René perdeu todo o meu respeito. Eu também gostava dele e de muitas coisas que ele fazia. Mas agora... O professor de jiu-jitsu e proprietário da academia Dan Lockhart postou em suas redes sociais falando sobre o caso e a sua opinião. Eu vou traduzir o texto aqui para vocês. Então, eu sei muito mais sobre o incidente que resultou na paralisia do aluno e em um julgamento de $46 milhões. Algumas pessoas me procuraram em particular com várias informações. A principal coisa que vazou para mim é o vídeo do incidente. Presumo que, se chegou até mim, eventualmente se tornará público e você o verá. Meus principais aprendizados são: primeiro, o vídeo. É obviamente horrível o que aconteceu. Sinto grande compaixão pela pessoa ferida e realmente não tenho problema que ela receba dinheiro para cobrir contas médicas e dor e sofrimento. No entanto, é minha opinião, com 17 anos de experiência no grappling, que isso é 100% um acidente que poderia ter acontecido com qualquer academia, qualquer professor e qualquer pessoa rolando em geral.
Fazer algum julgamento do Sinistro sendo negligente é francamente insano, especialmente quando outros fatores atenuantes estão em jogo. O movimento foi a ida para as costas do Léo Vieira. Essa ida para as costas pode ser feita de várias maneiras diferentes. Você pode pular diretamente por cima, por exemplo, ou para o lado, e com vários níveis do cara dando cambalhotas para frente. Sinistro saltou para o lado esquerdo do quadra-apoios, o que dá à cabeça e ao pescoço espaço para ficar bem com uma rotação do ombro esquerdo em uma pegada lateral. Não teria sido um daqueles espetaculares em que você puxa por cima, como vem em alguns highlights do Léo. Às vezes, quando o Léo fazia direto assim, havia quase duas partes da técnica, onde o cara ofensivo pula por cima e cai em uma posição de point, e depois de um momento, puxa o cara. E não foi isso. Foi um pouco mais para o lado e pretendia ser um movimento. Uma analogia é quando você tenta uma raspagem por cima / balão da guarda, mas você o pega um pouco mais de lado do que por cima. A tentativa do Sinistro aqui não teria sido tão espetacular quanto a do Léo. Foi ainda uma ida para as costas rolante. Por ser um pouco para a esquerda, deu bastante espaço para a cabeça / pescoço ficar bem, mas só de um lado. Isso teria acontecido normalmente, 99,9% das vezes. Mas uma fração de segundo depois de iniciar a técnica, seu parceiro vira a cabeça exatamente no sentido oposto ao caminho para liberar o pescoço. Não foi um grande movimento, foi sutil. Você precisa assistir algumas vezes para descobrir como acabou naquela posição. Ele fez isso no pior momento possível. Sinistro já havia começado seu salto e quando seu ímpeto foi em seu parceiro, ele virou o pescoço. Como havia um amplo espaço de um lado para o pescoço ficar livre, não há espaço para o pescoço ficar livre do outro lado. Não foi uma reação confusa e pouco inteligente. Não está claro qual era a intenção dele. Foi sugerido para mim que ele estava tentando um Granby Roll. É possível, mas é difícil supor sua intenção, pois aconteceu no início do que ele tentou. Tudo deu errado tão rápido no pior momento e não houve tempo possível para ajustar da parte do Sinistro. Esse vídeo também não pode ser caracterizado como o Sinistro enlouquecendo com o cara por ter ido muito duro. Foi apenas um rola normal. Normal! Ele mostrou compaixão imediata. Li no Reddit que o Sinistro admitiu negligência no julgamento. Não sei até que ponto isso é verdade, mas se for, então bull para sua própria admissão. Ele pode estar sofrendo de uma culpa insana e não estou descartando que ele tenha transtorno de estresse pós-traumático da experiência, como qualquer pessoa normal teria. Ele deve ser absolvido de qualquer julgamento de irregularidade pela comunidade do grappling. Foi um acidente. 2. A parte lesionada tinha um pouco de experiência em grappling e em nenhuma realidade ele deveria ser descrito como iniciante. Ele teve 3 anos ou mais de Jiu-Jitsu Wrestling antes disso. Ele era da academia do Barei Yoshida, que é conhecido por sandbagging na faixa branca. Vou deixar no final para vocês um vídeo onde eu explico esse termo sandbagging, mas basicamente é você estar em um nível que não condiz com a sua faixa. Você leu que ele era bastante habilidoso no Reddit agora, inclusive do faixa preta que disse que rolou com ele e o descreveu como grappler duro e competente. A informação sobre o nível de experiência dos grapplers não foi permitida para ser submetida / discutida no julgamento. Isso faz parte da base do recurso. Concordo que isso deveria ter sido apresentado no julgamento, pois é relevante para como e de que maneira Sinistro deveria ter lidado com ele e, portanto, se houve negligência. Qualquer caracterização de aula experimental de faixa branca e Sinistro fez alguma técnica doida para o qual ele não estava preparado deve ser rejeitada. 3. Rener Gracie está fora de controle, parasita faminto por dinheiro e atenção. Preciso de alguns esclarecimentos e detalhes adicionais aqui antes de poder criticá-lo adequadamente sobre os méritos do que ele disse. Eu conheço alguns e é irritante. Rener está colocando o caminho que mais de 95% da comunidade do jiu-jitsu administra uma academia em julgamento e representando suas visões de campo de esquerda como mainstream. Isso tem implicações para todos nós porque o lado dele venceu. Pelo depoimento de testemunhas especializadas, ele cobrou $3.000 por hora. Ele cobrou 42 horas. Ele foi a testemunha especialista carismática e bem falada que selou o acordo para a acusação. Eu nunca xingo e eu quero fazer isso. Parasita. Abre parênteses.
Clark Grace ofereceu depoimento de especialista para a defesa. Fecha parênteses. Se esta postagem for misteriosamente excluída e eu me recusar a responder a perguntas sobre isso, pode-se supor que estou envolvido no recurso de alguma forma. Eu me reservo o direito de modificar meu ponto de vista à medida que novas informações e fatos forem surgindo. Se tirarem print da tela e ela for apresentada em algum julgamento em algum momento, saiba que meu depoimento de testemunha especializada é cobrado a taxa de um chiporo ou burrito por dia apenas para definir render $3.000 por hora e realmente representar o padrão de prática de grappling com justiça. Então, galera, vendo o vídeo, na minha opinião, foi um acidente. Eu não vi maldade nenhuma ali. Foi puro acidente. O René fez um vídeo falando sobre isso. Eu vou traduzir esse vídeo aqui pra vocês. Vai sair daqui a pouquinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder esse vídeo. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu, galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Se aparecem esses dois videozinhos aqui pra você, um é falando do seminário do Renzo Gracie e o outro é falando dos resultados do Majestic. Se você não assistiu esses vídeos, assista porque eu recomendo.